Yo te encontré. Oh, is it on? Maybe we should change the scope and confirm the situation for the treatment. Is it okay? Yes, it's okay. So during that time you can broadcast from another room. Pueden transmitir de otra sala a una conferencia mientras nosotros cambiamos aquí instrumental. Ok, doctor Huevo. Ok, bueno, a continuación seguimos Now con we el programa y for tenemos this a la program and we doctora have Simón Dr. Guaraldi. Simone Guaraldi. Simón nos visita de Brasil. She's coming from de Río de Brazil. Janeiro, y ella es econdoscopista, gastroenterólogo, cirujano, y va a hablar sobre el tamizaje del cáncer de páncreas en general. Bueno, definitivamente que vamos a estar pendientes del caso porque el doctor Well va a resecar la lesión. Entonces me imagino que ahorita ellos van a cambiar de manos el equipo e a preparar todo. Bueno, bem-vinda, Simone. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada primeiro pelo convite, Elias e Michel Carralé, e, sobretudo, Leonardo, pelo tema. Eu vou falar em português, eu peço desculpa por não falar espanhol. O tema nosso vai ser o screening sobre câncer pancreático. O câncer de pâncreas é uma lesão que a gente sabe que é maligna, que pode ter origem tanto endócrina quanto exócrina. Com relação aos seus fatores de risco, basicamente nós temos dois grupos de risco. O grupo de risco dos elementos adquiridos e os elementos que são herdados. Entre os elementos adquiridos, é importante ressaltar quatro itens que hoje têm uma importância muito grande na carcinogênese. Seja o tabagismo, seja a obesidade, seja o uso de álcool e o ganho de peso. O desenvolvimento de diabetes. Esses quatro elementos, eles hoje têm sido atribuída importância com relação à carcinogênese pancreática. Com relação aos elementos que são herdados, nós vamos observar que eles justificam cerca de 10% dos casos de câncer de pâncreas. E nesse ponto, nós observamos um sucessivo aparecimento de mutações que se somam e ao longo do tempo eles desenvolvem o câncer. Então, hoje já se entende que a carcinogênese pancreática leva bastante tempo. Qual é o problema, então? O problema é que a gente não consegue ver, porque o paciente, a maioria deles é assintomático no seu processo de desenvolvimento, e quando se desenvolve o sintoma, ya tiene una enfermedad bien avanzada, do screening do câncer de pâncreas como vemos entonces, la idea es cómo vemos que se está dando el cáncer si el paciente no tiene síntomas. Esse vem sendo a busca de muitos estudos, e mesmo assim a resposta a gente ainda não conhece ela toda. É importante ainda a gente ressaltar que por que também é tão difícil. A incidência do câncer de pâncreas ela é baixa no mundo. Esse mapa que nós vemos aqui, este mapa que temos, o mapa que nós vemos da Globocam, que é o último, que é o de 2012, ele demonstra uma incidência mais alta em regiões de países mais desenvolvidos. No entanto, uma incidência mais baixa em países com menor riqueza. Isso, por um outro lado, ele não reflete
o que a gente vai observar um lo pouquinho que mais adiante na vamos a ver más mortalidade. adelante, la E mortalidad, exatamente pela incidência exactamente es ser por baixa, não que se la incidencia es justifica baja, no se programa justifica un programa de investigação de em massa. investigación. Então, com relação à Mas, morbidade, o que a entonces, gente con respecto a la morbidad, lo que se percebe é que entiende es na que mortalidade, la mortalidad, o que vemos na lo que incidência ele vemos já en não cuanto a la reflete. incidencia Então, ya no nós se refleja. observamos Entonces, aqui aquí que, vemos que os países los com mais países que recursos tienen más acabam tendo recursos menos mortalidade, tienen que menos muito mortalidad, provavelmente que muy reflete probablemente os es un recursos de reflejo de saúde los desses recursos de lugares. salud que Mas utilizan en outros esos elementos lugares, pero estão hay otros acontecendo factores nesse meio que a que se gente están ainda não dando conhece. que mucha gente no conoce. Os dados dos Estados dados Unidos dos são os Estados Unidos melhores são que a gente os pode mejores que usar se para pueden entender utilizar para a comprender incidência. E la aqui a gente incidencia, tem um y dado aquí que tenemos un é dato que de extrema es relevância, supremamente que enquanto relevante. a incidência Mientras é baixa la no mundo, incidencia es baja a en el mortalidade mundo, ela é la absurda. mortalidad A es morbidade absurda. e a mortalidade La dessa doença mortalidad de é esta acima de enfermedad es por 80%. encima del 80%. Então, isso significa Eso dizer que um significa paciente que é diagnosticado em torno dos 71 anos, aos 73 anos, ele praticamente já ya não prácticamente existe. ya no existe. Então, Entonces, significa que a gente tem significa muito pouco tempo hay para muy poco atuar tiempo quando para ele tem a actuar doença. cuando ya se Então, o presenta la segredo é o enfermedad. que podemos, Entonces, ¿qué de novo, podemos fazer para hacer trás, para para poder identificar. poder E esses dados dos identificarlos? Estados Estos Unidos, datos de los Estados ele Unidos demonstra bem isso muestran quando ele bien mostra os esto, casos cuando muestran estimados los para casos 2014, del 2014, embora ocupe a ella 12ª posição, em termos de mortalidade, ele ocupa a quarta casa. Então, é uma realidade devastadora e precisamos tentar fazer algo. Sabemos que a ressecção cirúrgica é o principal tratamento que oferece cura. Sabemos que para melhorar o prognóstico, nós precisamos essencialmente detectar essas lesões numa fase menos avançada, ainda ressecável. E sabemos também que hoje contamos com alguns aliados diferentes dos que tínhamos no passado. Então, hoje sabemos que podemos contar com estudos genéticos, epigenéticos e proteômicos, mesmo que ainda na sua fase inicial. E muito provavelmente, esses elementos vão nos trazer novas informações, novos marcadores que possivelmente vão nos ajudar mais adiante. Então, qual é o objetivo do screening no câncer pancreático? É exatamente diminuir, reduzir a mortalidade relacionada ao câncer. E nesse ponto, 3 estudos feitos com um grupo de experts, e a Márcia Canto, ela da John Hopkins, ela é uma das pessoas que mais se mobiliza a respeito desse assunto. Ela vem desde 2014 publicando seriados, artigos demonstrando o programa de screening de câncer de pâncreas. Então, lá em 2014, o rendimento do screening era de 5,3. Ao longo dos anos, com a melhoria da qualidade dos exames e das imagens, o que observamos é que esse rendimento do screening ele está aumentando. Então, enquanto era 5,3 em 2014, em 2006 passou a 10 e 2012, que foi o último trabalho, passou a 42%. Então, a gente vai ver um pouquinho disso aqui mais adiante. Com relação aos marcadores em potencial que estão sendo investigados, mas que a gente ainda não conhece muito bem qual é a posição que cada um vai ficar, nós poderíamos ressaltar, entre eles, o marcador biológico laboratorial CA19.9, as mutações carrais que estão presentes em 90% dos casos, o marcador NIC1, que parece, ele está super expresso e ele parece estar relacionado à doença enquanto ressecável, o que parece ser um bom marcador, a presença de hipermetilação do DNA, e com relação à proteômica, ainda tem alguns elementos com fragmentos que estão saindo e sendo estudados. Mas, sem a gente falar tão especificamente nisso, um dado que eu ressalto novamente, que é o aparecimento súbito de diabetes, que a gente deve guardar e levar para casa essa mensagem, porque quando a gente vê um paciente que aparece com diabetes sem muita explicação, devemos prestar atenção e investigar esse paciente. Então, esse é um elemento importante. Então, esse é o trabalho, foi publicado agora em 2013, ele é muito interessante e ele consolida um pouco do que foi visto até agora. A gente vai ver um pouquinho. Ele foi feito com relação o objetivo dele era
com o propósito desenvolver de critérios desarrollar para o screening, critérios para o tamizaje segmento e para o e para el tratamento, e a gente seguimiento y vai el falar um tratamiento. pouco do Vamos a hablar screening. entonces del Com relação, tamizaje. então, a Respecto quem a devemos a quien investigar. debemos Quem são investigar, essas pessoas quiénes de son aquellas risco? personas en riesgo. Considerando que a gente já Considerando que entendeu já que entendimos os que pacientes, os de uma maneira pacientes, geral, de uma não maneira devem general, seguir nem não- fazer não- nenhuma não- investigação, não se les debe hacer então nenhuma investigación, nós un ficamos seguimiento. restritos ao grupo Entonces que é nos limitamos al considerado o grupo grupo que de se alto considera risco. grupo de E alto esse riesgo. grupo, então, de Y ese alto grupo, risco é entonces, aquele de que, alto por algum riesgo es el que, motivo, por alguna ele razón, tem tiene uma propensão para una desenvolver câncer de propensidad a pâncreas. E desarrollar quem cáncer são de eles? páncreas. ¿Quiénes son? Em geral, esses pacientes geral, são são os pacientes, aqueles cuja los família que tem sus história de familias câncer tienen de historia de pâncreas, ou cáncer ainda que pancreático, algum ou dos seus membros cualquiera de los desenvolveu miembros câncer, não desarrolló el necessariamente de cáncer, primeiro no grau, necesariamente de ou primer grado, ainda ou aqueles aquellos que cujo teste genético, cuya prueba porventura, que genética, tenham sido feitos, demonstrem que esse que paciente tem demuestran que algum ese traço que paciente pode tiene relacioná-lo ao risco. alguna característica que Com puede relação desarrollar à el riesgo. história familiar de câncer de pâncreas, claro, a história gente familiar de então câncer de pâncreas, ressaltaria entonces, por esse trabalho destacaríamos que essas nesse trabalho, classes. essas Aquele classes, paciente que os tem pacientes que três tienen ou mais três ou parentes parientes familiar com familiares câncer, com história de câncer de história de pâncreas, câncer de ou pâncreas, ainda ou, aquele que además, tem dois aqueles que parentes tienen de dos primeiro parientes de grau primer que grado teve câncer de que pâncreas, tuvieron cáncer ou de ainda pâncreas, aquele que teve ou el que um tiene parente de pariente primeiro grau que de primer tenha grado tido que ha câncer, ou tenido ainda cáncer, aquele que ou teve pelo menos que tuvo por lo algum menos parente, não algum necessariamente pariente, não de primeiro necessariamente de grau, primer que grado, tenha tido que câncer haya de tenido pâncreas, cáncer de ou pâncreas, então indivíduos ou que aqueles tiveram indivíduos que em sua tuvieron família en su membros familia com câncer de miembros con pâncreas. cáncer de Esses pâncreas. são as Essas são as pessoas que devemos que focar para devemos, fazer a investigação. enfocar-nos para hacer Entre la os investigación. carregadores de Entre mutação, os, eles, carregadores de a gente não mutaciones, vai correr nós todos não os vamos itens, a aqui hacerlos estão, todos. a gente fez uma lista para Hicimos uma demonstrar lista a quantidade demostrando a de quantidade genes que estão de sendo genes que investigados se e estão relacionados ao investigados e estão à relacionados carcinogênese com a pancreática. carcinogênese, Então eu destaco dois, só para a pancreática. gente Então, poder vamos a destacar guardar, que é o câncer, o câncer BRCA, do o BRCA2, que está relacionado ao câncer de mama, e ao e grupo de el genes grupo de que genes é o que a gente chama de conserto do llamamos GNA, que é o de mismatch conserto del GNA, repair que genes. Eles estão eles relacionados estão principalmente ao relacionados câncer de com o cólon, câncer de cólon. e eles, E, por algum motivo, por alguma eles, na razão, sua via de durante sinalização, a via em algum de momento, sinalização, eles em algum traçam momento, a via e traçam estimulam o desenvolvimento do câncer de estimulan el pâncreas. desarrollo del cáncer Então, pancreático. esses pacientes que Ahora, têm estos esse pacientes que traço, tienen eles ese possivelmente rastro, devem, posiblemente se debieran, não si no, seguirem fazerem hacerles um segmento, eles devem pelo menos por terem lo menos esse traço deben tener identificado esa- para que ese rasgo possam identificado para que eventualmente puedan eventualmente, ter a sua investigação llegar diagnóstica a la orientada. investigación Mas diagnóstica então, focalizada. Pero em quantos entonces, anos eu devo prestar quantos atenção no meu anos devo paciente? Que prestar idade atenção é no essa que o meu paciente? paciente tem que ter? que Considerando tener que la a edad, idade teniendo média en do cuenta que la edad diagnóstico do promedio del câncer de diagnóstico del pâncreas é em cáncer de torno de páncreas es alrededor de 68 los anos, 68 años. então esse grupo, Entonces, ese esse grupo consórcio, ele es, chegou à conclusão llegó a la de que os conclusión de que pacientes los com pacientes 50 que tienen anos, 50 eles años, então devem entonces passar a deben fazer alguma hacerse investigação. alguna investigación. No entanto, eles Sin ressaltam embargo, também destacan que también pacientes que que têm los alguma pacientes que tienen propensão, alguna como por exemplo propensidad, por os que ejemplo, têm os que pancreatite tienen hereditária, pancreatitis eles devem ter a sua deben investigação ser ela su investigación, sus iniciada estudios, numa menor se idade, debe em torno dos 40 iniciar anos. más E temprano, mostrou alrededor de bem los 40 esse años. aspecto, foi E esse isso último só- trabalho, que é o esse CAPS aspecto 3, mostrou que é em o que a gente resultado de observa CAPS que o donde se ve principal que grupo que el principal desenvolveu grupo que câncer de desarrolló pâncreas cáncer de foram páncreas os acima de fueron esos, 50 anos. estuvieron por encima de los 50 años. E qual estratégia que eu qual é a devo usar, estratégia já que eu que se sei que eu deve tenho utilizar, vários recursos de já que imagem? temos diversos Esses estudos eles vêm estudando recursos tomografia, imaginológicos, ressonância, ressonância, ecoendoscopia, PET ecoendoscopia, e e ultrassonografia. ultrassonografia. E eles hoje Y hoy eles chegaram à conclusão de que llegaron a a la melhor conclusión de que la abordagem é mejor a abordaje ressonância es la mais a resonancia ecoendoscopia. más ecoendoscopia. Eventualmente, quando se tem uma Eventualmente, quando se imagem, tem então uma você imagem, poderia então lançar não mão de algum poderíamos instrumento a mais, como utilizar por algum exemplo a punção. instrumento más como la Mas não punción, existe pero consenso no de es que un punção consenso de que la seja punción sea um dos elementos uno a de ser los usado. elementos que se debe Então aqui utilizar. mostra o estudo muestra CAPS 3, el estudio mostrando CAPS 3, que 42% dos 42% casos, em de que los pelo casos, menos em que al essa menos estratégia esa estrategia da imagem de la usando imagen
tomografia, tomografia ressonância e ressonância ecoendoscopia, eles e foram la capazes de endoscopia, identificar pudieron 42% de 42% imagens de las de lesões imágenes de que vieram a lesiones ser que depois llegaron a ser tratadas e se después tornaram, tratadas. de fato eram lesões Y de hecho eran consideradas lesiones consideradas pré-malignas premalignas ou já com o câncer. ya cancerosas. Aqui é um exemplo Aqui para a temos gente um exemplo guardar de para imagem em que que a gente ustedes percebe que existe uma recuerden ectasia que se ductal. ve una Na imagem da estasis. La ressonância, a imagen de gente não resonancia caracteriza no se muito bem a caracteriza muy imagem do bien tumor, la imagen del mas na tumor, imagem da, pero la e na imagen imagem del- da colangio-ressonância, a gente percebe a transição do ducto normal para o ducto dilatado el ducto e que a dilatado, ecoendoscopia, y que então, la demonstra endoscopia también que a muestra imagem que do tumor la é muito bem imagen del tumor visível. está bien Aqui visible, ele foi feita a punção e aquí tinha donde doença se hizo la positiva. punción y el resultado fue Eu posso positivo. fazer alguns testes a Podríamos mais? hacer A algunas resposta pruebas é adicionales. sim, Sí, se mas puede, eles, pero a despeito do respecto CAP-CAPS del 2, CAP-CAPS2, quando eles ainda usavam quando a todavía colangiografia utilizamos la endoscópica, eles já não colangiografía endoscópica, recomendam pues o uso ya da no se recomienda el uso de colangiografia la endoscópica. Eles colangiografía dizem que se endoscópica. se Dicen que encontra uma si imagem, uno encuentra se una se quer imagen, si se quiere caracterizar melhor caracterizar essa mejor imagem, esa então imagen, deve-se usar a entonces se debe tomografia. utilizar la tomografía. Depois da Eh, punção. Não mais Después a la punción, colangiografia. ya no más colangiografía. E o que eu devo ¿Qué ter debo em hacer mente yo? como se o meu Hacer, si screening que eu mi resolvo tamizaje fazer, que decido como hacer, eu devo lidar ¿cómo com este debo lidiar con esos resultado? resultados? ¿Cómo O que manejarlos? considera ¿Qué como resultado consideramos con efetivo? resultados Quando efectivos? eu consigo Cuando identificar logro e identificar y tratar carcinomas resecables, y cuando este grupo nessa taxa, en ese porcentaje, alrededor del 84% de los miembros de ese estuvieron de acuerdo, ese panel estuvieron de acuerdo en que ese era un resultado efectivo del tamizaje. Y la detección y el tratamiento del cáncer invasivo primario, la detección y el tratamiento del tumor de páncreas resecable, o sea, el invasivo, la detección y tratamiento de las lesiones intraepiteliales tipo 3, multifocales. No hay un consenso respecto a la lesión unifocal. Probablemente el que se desarrolla el cáncer es el que tiene más de una lesión, entonces el que es el paciente que más propenso a desarrollar el cáncer. La detección temprana y el tratamiento de las lesiones intraductales, la detección temprana y el tratamiento de las lesiones intraductales de alto grado. Ese grupo, cuando logramos identificarlo, entonces mi tamizaje consideramos que ha sido positivo, que fue efectivo. Pero también señalan para el futuro. Dicen con unas preguntas que todavía no se han respondido y que todavía serán objeto de investigación. ¿A quién después específicamente investigar? Todavía no sabemos. ¿Cómo comenzar el tamizaje? Tampoco lo sabemos. ¿Y con qué frecuencia debo hacer el tamizaje? ¿Cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año? Mirarlos. Esa respuesta tampoco existe todavía. Entonces la conclusión es que el trabajo más reciente que este grupo dicen que los estudios de tamizaje deben identificar las neoplasias primarias en los pacientes asintomáticos, especialmente aquellos que tienen historia familiar positiva. Existe evidencia respecto de esa, aunque sea limitada. El screening depende de varios factores, incluyendo la historia familiar, la edad en la cual el paciente ha identificado su enfermedad. El screening debe llevar a descubrir zonas tratables, lesiones tratables, y también todavía necesitamos entender mejor, más claramente, quién es ese paciente que yo clasifico como de alto riesgo para enfermedad neoplásica. Otro trabajo también muy interesante de ese grupo japonés demuestra que los resultados de las investigaciones no son o no demuestran eficientemente y que esa investigación debe ser llevada a cabo, y tampoco definen un resultado como un tratamiento quirúrgico de esas lesiones, mientras que el seguimiento, el programa de seguimiento a aquellas personas de alto riesgo generalmente se limitan al ambiente en que se hizo el estudio. Eso significa que la realidad de Johns Hopkins, por ejemplo,
con certeza no es la realidad del Instituto Nacional del Cáncer en Río de Janeiro y así sucesivamente como en otros lugares, y que la adquisición de un conocimiento más profundo de este asunto es muy necesario. Entonces, como vemos la gente en la calle, entonces yo diría que debemos mantenernos calmados, pero seguir investigando y llegaremos algún día. Muchas gracias. Quiero invitaros al curso nuestro de endoscopía oncológica que va a muy buena conferencia y muy ilustrativa porque este es un tema apasionante. Gracias. A continuación tenemos otro invitado de Japón, el doctor Hirotaka Nakashima. Bienvenido. Welcome, Dr. Nakashima. Good afternoon. I'm sorry we are interrupting your dinner, your lunch, but we are a little late in the schedule. Pero estamos un poquito atrasados en el programa, de manera que nos aseguremos de que lo puedan almorzar. Tiene que ver con un programa de tamizaje de cáncer gástrico, con endoscopia, preparación, procedimiento, cómo pescar el cáncer y el sistema de control de calidad. Buenas tardes. Is that good beginning now? You continue in Spanish or English? Sorry. Yes. I'm sorry I don't speak Lamento español, mucho que so yo no hablo I'll español y por lo speak in this tanto presentation voy a in tener English. que hablar I